Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor, Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem, que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rei da eterna glória. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos abra a mente, nos abra o coração e nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a Igreja, por obra do Divino Espírito Santo, todos os anos, na preparação para a celebração da Páscoa, põe-nos em contato com esses 2 textos, esses 2 mistérios da vida de Cristo. Primeiro domingo da Quaresma, as tentações que Jesus enfrentou no deserto, e o segundo domingo da Quaresma, a transfiguração. Esse relato que nós acabamos de ouvir dá-nos a indicação prática, objetiva,
do caminho que nós fazemos na quaresma. O que é a quaresma? A quaresma é um caminho para a glória da ressurreição. Temos hoje, da parte de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, uma ação extraordinária, indicando para a gente o caminho que Deus quer para nós. Embora em nossa mente, em nosso coração e até em nossa vida, a gente veja, perceba e sinta tantas realidades apontando para a gente o caminho contrário. Vamos ao Evangelho para entender isso? Capítulo número 6 do folheto, capítulo 9, versículo 28 a 36. O texto começa e depois eu preciso dar umas pistas para entender que cena é essa. Naquele tempo, leia, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. O que é que estava acontecendo com Jesus e os apóstolos que de repente essa cena entra? Que ambiente ou que fatos marcavam a vida que Jesus de repente, no meio dos apóstolos eram 12, dos discípulos eram 72, de uma multidão, Jesus toma 3 e sobe uma montanha para rezar. Para que isso, Jesus? Na verdade, aqui situa um embate entre Jesus, o que Jesus apresenta e as expectativas dos apóstolos que não estavam batendo com as expectativas de Jesus. Esse é o problema espiritual da humanidade. O problema nosso. Sempre esse descompasso entre o que pensa Deus para nós e o que nós pensamos para nós e queremos que Deus dê para nós. Nós estamos aqui no capítulo 9 de Lucas, versículo 28. Essa cena, a subida da montanha com 3 apóstolos, ela acontece entre 3 cenas de anúncio da paixão. Jesus, nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, ele anuncia por 3 vezes a sua paixão. E nas 3 vezes que ele anuncia, os discípulos não entendem. No capítulo 9, versículo 21, ele anunciou e os discípulos têm aquela reação de Pedro que repreendeu Jesus. No capítulo 9, versículo 43, ele anuncia pela 2ª vez e os discípulos ficam debatendo quem é o maior. No capítulo 18, versículo 33, ele anuncia e o texto diz, e eles nada entenderam. Portanto, esta subida à montanha, ela acontece dentro de uma realidade concreta. Jesus caminhando com os apóstolos, os discípulos e a multidão. Por 3 vezes anuncia que chegando em Jerusalém vai acontecer isso aqui com ele. E por 3 vezes os discípulos reagem indignados ou indiferentes, não querendo aceitar essa realidade da cruz. Que na verdade não é um problema dos apóstolos, é um problema da humanidade. Nós temos muita dificuldade em lidar com a cruz nossa, não temos? Muitas vezes a nossa fé, se a gente pegar o calendário da nossa fé, o caminho de fé que nós percorremos, os tempos intensos na nossa vida de fé foram sempre marcados por tempos intensos de enfrentamento com a cruz. Com as cruzes da nossa vida, seja da limitação e debilidade do corpo, da saúde, na profissão, na família, tantas cruzes.
E na imensa maioria das vezes a gente não entende o que é a cruz. E muitas vezes nós procuramos a Deus querendo o auxílio divino para que Ele nos livre da cruz. O que é a cruz? Tem duas maneiras de entender a cruz que precisa ser superada. Essas duas maneiras equivocadas. Tem os que pensam que a cruz é prêmio e tem os que pensam que a cruz é castigo. A cruz, ela não é nem prêmio e nem castigo. A cruz, ela é consequência de um dom supremo. A experiência do amor de Deus. Quando Jesus, na experiência profunda de ser amado pelo Pai, se oferece ao Pai para vir aqui e salvar-nos. E para nos salvar, Ele enfrenta o que tiver pela frente. A cruz é o que tiver pela frente para fazer a vontade do Pai, que não é de pendurar-se no madeiro e sofrer, mas é salvar-nos. Portanto, o nome mais saudável da cruz é: a cruz é consequência de uma experiência de amor. Não existe na vida humana experiência de amor verdadeira que não supõe renúncia. Tenta ser pai, tenta ser mãe, sem considerar os percalços da cruz no caminho. É possível? Sem chance. Tenta ser esposa, tenta ser esposo, sem considerar as provações da cruz no caminho. Sem chance. Tenta ser honesto. Tenta ser correto. E não espere aplauso e reconhecimento, não. Tenta ser honesto que a cruz vai aparecer. A cruz, portanto, ela é consequência. Consequência de uma intervenção que houve entre o plano de Deus para nós e a nossa resposta ao plano dele. Houve uma intervenção, a do pecado. E para arrancar essa realidade de pecado, para que as coisas fiquem conforme o plano original de Deus e a nossa vida, é preciso enfrentar e arrancar o mal que habita em nós. Os discípulos não entendem isso. Eles traziam consigo uma linha de interpretação da Bíblia, ou algumas linhas teóricas de interpretação da Bíblia, e não permitiam que Jesus dava-lhes uma nova visão na fé, uma nova forma de compreender e interpretar as Sagradas Escrituras. Bom, Jesus, vendo que o primeiro anúncio da paixão causou um mal-estar tão grande nos discípulos, continuando a caminhada com eles, disse assim: epa, para continuar essa viagem, eu vou ter que parar tudo. Vou chamar os 3 primeiros com quem eu iniciei esse trabalho e vou possibilitar a eles uma experiência mais profunda na fé. Jesus para tudo, escolhe Pedro, Tiago e João. Os 3, junto com André, fruto da primeira pregação de Jesus, as primeiras colunas da igreja, Jesus fala: moçada, fala para o resto dos apóstolos, dos discípulos, para a multidão, ficar aqui no pé da montanha, vocês 3, vamos embora ali comigo? Vamos subir uma montanha, para fazer o que na montanha? Para rezar. Todos os domingos, ensina a igreja, nós subimos a montanha, tomados por Jesus, conduzidos por Jesus. Em todas as igrejas no mundo, você vai ver que precisa ou para entrar na igreja, ou para chegar até o altar, você precisa subir alguns degraus. A própria arquitetura do templo sagrado católico tem a dimensão dessa montanha da transfiguração.
A igreja é, por excelência, o monte que Jesus, a montanha que Jesus sobe, traz você. Por que é que ele traz Pedro, Tiago e João e não traz outros? Isso é um mistério que você, na intimidade com Jesus, vai guardar esse segredo. Não é você que decide. Não são os outros que decidem, não tem uma votação, uma assembleia popular para levanta a mão para quem vota, quem sobe com Jesus. Não, isso está no coração dele e ninguém vai interferir, porque é que hoje ele tomou você e trouxe você para a montanha, é um segredo entre você e ele. Amém? Vamos ver o que acontece na montanha? Enquanto rezava, leia toda a igreja. Seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Espera lá. O rosto mudou de aparência enquanto Jesus rezava, e a roupa ficou brilhante. Isso é uma boa coisa para ensinar para as crianças. Quando a gente reza, a gente fica na presença de Deus, e o rosto tem que mudar de aparência. A roupa tem que ficar brilhante. A roupa, ela traz a marca do que a gente fez. Na roupa é que está impregnado as atividades da gente. Com o que a gente mexeu. A roupa ficar branca é símbolo de que, na presença de Deus, aquilo que a gente fez não marca e não determina mais. O rosto mudar de aparência, sabe o que significa? Que você, quando você reza, por favor, desfranza a testa. Relaxe o semblante, suavize seu semblante. Serenize sua feição, suavize seus traços. Tem gente que é tenso demais, ou preguiçoso demais. Daqui um pouco a gente vai ver isso. Vamos lá? O rosto de Jesus mudou, a roupa também mudou. Significa, você acabou de chegar num ambiente em que você não está mais aqui marcada pelo que você estava fazendo, exaustivamente ou brincando. Aqui mudou a cena. Aqui não é lugar nem para o trabalho, nem para brincar, nem para a escola fazer tarefa. Aqui é um ambiente de mudar rosto e roupa. Vamos. Versículo 30. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Moisés, há 1250 anos atrás, mais ou menos, com as 2 tábuas da lei, conduziu o povo no deserto para a terra prometida. Elias, na grande crise do desmantelamento de Israel, após a morte de Salomão, foram cerca de 450, 500 anos de grande instabilidade na história do povo de Israel. Elias é o profeta da síntese dos profetas. É o profeta que apeitou os sacerdotes, as autoridades políticas, econômicas, culturais. Apeitou o povo dizendo, nós estamos no caos que estamos porque nós perdemos a fidelidade a Deus. Então, Moisés representa a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a explicitação dos 10 mandamentos, e Elias representa a pregação firme, vigorosa, de quem se pôs a serviço de recuperar a relação do povo com Deus. E Moisés e Elias, junto com Enoque, são os 3 personagens do Antigo Testamento que não conheceram a corrupção, não morreram, subiram para o céu sem apodrecer no túmulo. Então, Moisés e Elias aqui representa não só as promessas do Antigo Testamento, mas também homens que experimentaram em tudo, até na carne, o vínculo da aliança com o Senhor. Mas, mais do que isso, olhe para cá. Moisés e Elias conversando com Jesus é o mesmo que Jesus falando com a palavra de Deus. Moisés e Elias é também o nome do Antigo Testamento. A gente pode dizer o nome da Torá.
o nome da Bíblia do Antigo Testamento. Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, palavra viva, conversa com a palavra. E conversa um assunto muito estranho. Vamos ver? Leia. Você que vem para a missa para conversar com Deus, pensando que sua conversa com Deus vai te fazer alcançar algumas coisas que você chama de graça. Se eu conseguir isso aqui, e de repente você abre o ouvido para Deus e Deus vem com uma conversa atravessada de falar uns trem para você que você não queria nunca ouvir. Vamos ver? Jesus queria ouvir, os apóstolos que não. Leiam. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. O que significa isso? Olhe para cá. É o mesmo que pegar um documento, levar no cartório e abrir e carimbou. Jesus é a palavra viva. Agora, carimbado, testificado por Moisés e Elias. 2 carimbos. 2 provas de que ele é verdadeiramente o que ele está falando para os apóstolos e que está causando um escândalo no coração dos apóstolos, não é mentira. Eis que nós vamos para Jerusalém, chegando lá, eu vou ser rejeitado, perseguido, preso, vou ser morto na cruz, mas vou ressuscitar. E os apóstolos não estão aceitando o caminho da cruz, eles estão em crise. De vez em quando, vêm umas pessoas falarem das dificuldades do casamento e falam, eu acho que o meu casamento não vale não, padre. Eu acho que a igreja tem que cancelar meu casamento, porque, padre, olha o tanto de provação que eu estou passando. Eu falo, não, mas provação não quer dizer que casamento não invalida casamento, não. Dificuldade de pai e mãe, anula maternidade e paternidade. Carimba, dizendo, não é filho seu mais, não é filho seu mais. É isso que os discípulos querem. Mas Jesus já transfigurou. Apareceram Moisés e Elias também transfigurados. Moisés e Elias falam da morte que Jesus vai sofrer em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da plena obra da relação de Deus com o povo. É o lugar do templo. Moisés é o homem que levou para a terra prometida. Jesus é o que leva para o céu. Jesus, para levar para o céu, tem que passar pela cruz, como Moisés, para levar para a terra prometida, teve que passar pelo deserto. O deserto foi a cruz de Moisés e do povo. A cruz de Jesus é o deserto que Moisés passou. E não está resolvida a coisa. Vejamos como é que os discípulos reagem. Vamos ver? Versículo 32. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ai. Estavam com muito Sono. Padre, por quê, padre? Faz uma reza para mim. É só eu entrar na igreja, começa a missa, me dá um sono, me dá uma abrição de boca. Se começa uma pregação comprida, então, que não acaba nunca, mata a gente de sono. Esse sono não é seu. Esse sono que você sente quando você está na igreja não é seu. Esse sono é o sono da humanidade, do homem e da mulher, de todos os tempos que tem dificuldade de cultivar uma relação com Deus, mas uma relação com Deus que te capacita e te qualifica para enfrentar a realidade que só você e tão somente você tem que enfrentar. Tá claro? Sono, tanto na psicologia quanto na Bíblia, tem 2 dimensões. O sono representa, para Freud, na verdade, o sono é morrer, né? Mas o sono representa um estado de consolação, de serenidade, dormiu tranquilo, mas o sono, na imensa maioria das vezes, representa fuga da realidade. Tem gente que vem para a missa todo domingo,
não para ter um encontro com Deus, e a partir desse encontro ter um discernimento, ser capacitado e qualificado por Deus para sair daqui e enfrentar a sua cruz, a sua missão. Tem gente que vem para a igreja não para ser capacitado e qualificado para enfrentar a realidade, mas vem para fugir da realidade. É o que os críticos da religião fazem. A religião como alienação, não é? A religião como forma de fazer você rezar. Não, fala, não, Deus vai ajudar. Mas o que você faz para transformar a sua vida? Nada. Resolve essa reza? Resolve? Então, se você é daqueles que não desfranze a testa, o rosto tem que brilhar, tem que iluminar, tem que desfranzir a testa, mas não pode relaxar demais para dormir não, viu? Vamos lá? O sono na montanha. Na primeira leitura apareceu Abraão com sono, o torpor, diante da manifestação de Deus que faz com ele uma aliança. Também na segunda leitura tem um sono danado, um sono maldito que tira o homem e a mulher da lucidez. Daqui um pouco nós voltaremos na segunda leitura. Vamos ver como é que Deus lida com o sono de Pedro, Tiago e João, o meu e o seu sono na igreja. Vamos lá? Juntos. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Você, quando dá uma cochiladinha na igreja e acorda, você vê a glória de Deus? Você vem na igreja e volta, você vê a glória de Deus? Tem gente que vem na igreja e a cabeça não desliga, só vem trazendo os problemas. São os problemas que trouxe ela para a igreja e volta, fica na igreja só vendo os problemas e volta para casa só vendo os problemas. Não vê a glória. Você tem que acionar outras chaves. Ao despertarem, viram a glória de Deus, a glória de Jesus. Continua. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, outra fuga de Pedro, vamos ver? Brada. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para lá. Mestre, tá bom demais esse trem aqui na montanha, mestre. Que besteira, mestre, você falar aí para descer da montanha e ir para Jerusalém e morrer do jeito que a Bíblia falou. Moisés e Elias acabaram de falar que você vai morrer. Aproveita, já que Deus te avisou, é um livramento. Sai desse caminho de Jerusalém, mestre. Vamos ficar aqui. E o senhor não precisa nem preocupar comigo, com Tiago e João. A gente enfia debaixo de uma moita, de um gai de pau, não é, num buraco, na rocha. A gente faz 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Vamos ficar aqui. O que lembra isso, gente? Domingo passado, Jesus com fome e sede no deserto, o diabo mandou transformar uma pedra em pão, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus num lugar, num monte bem alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, lembra? E falou, se te prostrares diante de mim aqui, isso vai ser seu. O que significa a proposta de Pedro? Significa que Pedro aqui está sendo tentado a ficar em cima do monte, curtindo e usufruindo a glória de Deus que está boa para ele, e aquele princípio do mundo moderno. Se está bom para mim, lasca o resto. Imagine se Jesus escutasse tudo quanto é besteira que nós falamos para ele. Imagina se Jesus tivesse escutado Pedro, com esse absurdo que Pedro pediu. Jesus não teria ido a Jerusalém, teria desobedecido à vontade do Pai, que não era ir para Jerusalém e morrer, mas era salvar-nos, ainda que o preço fosse esse. Ainda bem que Jesus não escuta tudo que nós pedimos. Vamos ver?
Hoje você vai mudar sua forma de rezar. Vamos ver? Pedro. Não sabia o que estava dizendo. Repita, Pedro. Não sabia o que estava dizendo. Pode fazer uma pergunta bem desagradável. Quando você reza de verdade, você tem noção do que você está dizendo na sua reza? Quando você fala com Deus, uma coisa importante, não responda você para mim nem para você mesma. Peça a Jesus e ao Espírito Santo para responder para você se você sabe de verdade o que você está pedindo. Tem coisa que você pede para Deus, Deus não vai te atender nunca. Nunca. Não se iluda. Jesus fala assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Significa que, para qualquer pedido seu chegar no coração do Pai, tem que passar pelo nome, tem que passar pela honra da missão, da obra, da integridade de Jesus. Se opõe ao que Jesus é, o seu pedido não chega ao Pai. Então, para você pedir ao Pai tudo que você quiser, você tem que perguntar: o pedido que eu vou fazer a Jesus é compatível com a fidelidade de Jesus ao Pai? Pedro não sabia o que estava dizendo. Hoje é dia de você dizer: Senhor, dá-me a graça de saber o que eu estou dizendo quando eu rezo. Leia, continua. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Está vendo? Lá em cima, os discípulos ficaram com sono e agora estão com tudo que Deus faz para ver se melhora a sua relação com Ele, você interpreta de forma errada. É isso que está dizendo o texto. Deus te chama para falar para você do seu caminho, da sua fidelidade, da sua entrega, da sua doação, do seu abraçar a cruz, e te dá sono. Sono é tudo quanto te faz fugir da realidade. Esse sono, você pode inserir os 7 pecados capitais nele. Esse sono aqui significa tudo aquilo que te faz viver e assumir uma rota de fuga. Esse sono, tanto quanto esse medo, é tudo aquilo que te faz ficar sempre por fora do plano de Deus. Porque, na verdade, o que você não quer, tanto no sono quanto no medo, o que você não quer é que Deus interfira nos seus planos, nas suas ambições. Você quer um Deus, tem uns que quase mudam a oração do Pai Nosso. Ao invés de dizer, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, quase reza assim, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Tem uns que rezaria muito mais coerente se mudasse a oração do Pai Nosso. De tão absurdo que é. Pedro não sabia. Pedro entra no medo. Uma nuvem cobriu com uma sombra e agora tem uma intervenção do Divino Pai Eterno. Leia. Versículo 35. O Divino Pai Eterno não aguenta a reza de Pedro, não aguenta o absurdo que Pedro está querendo fazer, tirar Jesus do caminho de dar a vida para nos salvar, tirar Jesus do caminho da fidelidade ao plano do Pai. O Divino Pai Eterno desce da nuvem, desce na nuvem e intervém. Leia. Da nuvem, porém, saiu uma voz, brada a igreja. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. O que é isso? Crianças. Isso é uma bronca do Divino Pai Eterno. Dizendo, cala, Pedro. Crianças, cala. Cala. Rapaz, esse é meu filho amado, esse é o escolhido. É você que tem que escutá-lo e não ele escutar você, Pedro. É ele que é mestre, você é discípulo, Pedro.
Muda, Pedro. A religião de mercado, que é essa religião que prega que ela está a serviço do seu sucesso e das suas conquistas materiais, dos seus sonhos e das suas ambições. Se você for nessas igrejas e der o dízimo e der a oferta, e fizer meia dúzia de mandingas lá e de rituais, e você vai conseguir tudo o que você sonha, quer, deseja, essa religião não é a religião da revelação bíblica do topo da montanha, em que está Jesus pessoalmente, e Jesus no livro, Moisés e Elias, está o Espírito Santo na luz, está o Pai na nuvem e na voz que ecoa da nuvem, todas para dizer: escuta Jesus e sua vida vai mudar, Pedro, e vai mudar a vida do mundo, Pedro. Nós, católicos, entramos num torpor enganoso. Nós inventamos uma mentira e não estamos dando conta de nos libertar dessa mentira que inventamos. Qual é a mentira? Que a palavra de Deus é difícil demais, que a palavra de Deus é subjetiva demais, que a palavra de Deus padre, é isso que o senhor está falando? Mas se a gente pegar no domingo, a televisão ligada, 10 missas, cada padre vai interpretar de uma forma diferente. Nós entramos nessa mentira e vamos nos consolidando num distanciamento de Deus, ainda que na montanha todo domingo, ainda que todos os domingos perto do Pai, do Espírito Santo e de Jesus, mas sempre por fora. Por quê? Porque não nos educamos para a escuta e não permitimos a intervenção de Cristo em nossa vida para reordenar nossos conceitos. Metanoia, mudar a mentalidade, mudar as metas, os planos, as estratégias nossas. Não mudamos. Irmã, irmão, a pergunta mais delicada que você precisa responder hoje é: como é que eu vou descer dessa montanha hoje, quando essa missa acabar? Escuta, Pedro. Moisés levou para a terra prometida, mas eu, Pedro, vou te levar para o céu, Pedro. Pedro apresenta uma tentativa impossível de deter o reino de Deus que se alarga. Pedro, pela boca de Pedro, está a humanidade inteira que não quer ouvir Deus, mas quer ser ouvida por Deus. Pela voz de Pedro ecoa a voz da humanidade que quer ser ouvida por Deus, mas não quer ouvir a Deus. O Divino Pai Eterno hoje também entra na sua oração e fala o que da sua reza? Leia. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Por quê? Basta, está claro agora. Agora é uma decisão sua, não precisa mais de Divino Pai Eterno, não precisa mais de nuvem, não precisa de Moisés, não precisa de Elias, está claro. Desce da montanha, rapaz. Entra na dinâmica do plano de Deus. Continua. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ai, 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 como nós damos trabalho para Deus, não damos? Ou ficamos calados, emburrados, por causa da bronca. Os dias calados, não adianta falar nada para Jesus. Jesus está com a paciência curta. Não adianta falar nada que ele agora pôs na cabeça, que é isso aqui que ele vai fazer por nós. Ou calado, ou com medo, ou com sono. Que triste síntese para um cristão, não é não? Isso resume sua vida de fé, ou calado, ou com sono, ou com medo. Isso resume sua vida de fé. Tem algumas pistas para você descer da montanha hoje.
vamos terminar com a segunda leitura. Pegue comigo. Da carta de Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. O que significa isso? Se você não está sabendo como fazer da vida, tenta descobrir na sua vida alguma pessoa que imita o que os pregadores ensinaram. Ao menos isso. Leia, olha o desabafo do apóstolo. Presta atenção, leia. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Pensa o trabalho que os apóstolos, que Pedro, Tiago e João deram para Jesus, para o Divino Pai Eterno e para o Espírito Santo. Pensa o trabalho que os membros da comunidade de Filipos deram a Paulo. Paulo diz, gente, eu já preguei tantas vezes e agora eu repito chorando, gente. Muda, gente. E olha o que é que Paulo desabafa chorando. Leia. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Olhe aqui para a cruz. Olhe para cá. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo, Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo. Tudo que em mim é sinal de comportamento, de inimizade minha com a sua cruz. Não me deixe descer da montanha hoje e continuar sendo inimigo da sua cruz. Salva-me, Senhor, da inimizade com a sua cruz. Amém. Vamos ver agora 4 sinais de que você pode ser inimigo da cruz de Cristo. 4 pistas muito concretas. Os inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é o Deus deles é a glória deles está no que é, e só pensam nas coisas, perdição, estômago vergonhoso e terreno. O que significa isso? Tem gente que mesmo vindo para a igreja, mesmo participando da comunidade de Filipos ou daqui da paróquia, vive participando de tudo, mas tem uma vida de inimigo da cruz de Cristo. O fim é a perdição. Tudo que faz, até o que faz na igreja. Olha quanto de escândalo a gente tem visto nos últimos tempos. O quanto eu posso ser um sacerdote e viver na igreja. Eu posso ser um ministro, um colaborador de vários serviços na igreja e me comportar como inimigo da cruz de Cristo, porque eu conduzo a minha vida sempre, as coisas que eu faço terminam sempre dando-me espaço para ser um perdido. O Deus é o estômago. O Deus deles é o estômago. Tudo que vai fazer tem que ter prazer. Tem que ser prazeroso. Tudo que vai fazer, casamento não está sendo prazeroso, larga. Ser pai e mãe não está sendo prazeroso, abandona o filho. Vir para a igreja não está sendo prazeroso, vai embora dessa igreja. Não está sendo prazeroso, joga fora. O Deus é o estômago, é o mesmo que dizer, tem que ser prazeroso. Se não é prazeroso para mim, eu descarto. A glória está no que é vergonhoso. O pensamento sempre nas coisas terrenas. Até quando eu elevo a mão para rezar o Pai Nosso, de vez em quando, sobretudo em reuniões menores, a gente vê as pessoas dizerem assim, vamos rezar o Pai Nosso e pedir a Deus para dar isso para a gente. E eu penso assim, só que isso que as pessoas estão dizendo, vamos rezar o Pai Nosso,
não combina com rezar o Pai Nosso para dizer para Deus: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na verdade, quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente diz no Pai Nosso é que deveria ser a intenção. Entendeu o raciocínio? Nós não devíamos pôr intenções para rezar o Pai Nosso, mas o próprio texto do Pai Nosso já diz o que é que a gente está pedindo, já é intencionado. Qual é a intenção do Pai Nosso? Dizer a Ele: seja feito na minha vida, na terra e no céu, do jeito que o Senhor quer, e não como eu quero, e não como nós queremos. Mas um caminho de fé assim não dá resultado, por quê? Porque a gente está sempre de olho no terreno, nas coisas terrenas. Veja a resposta de Paulo. Nós, versículo 20, leia, brada. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Brada. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ele vai transformar o meu corpo, o seu corpo humilhado, por minhas fraquezas, por suas fraquezas, por minhas debilidades, por suas debilidades. Ele vai transformar o nosso corpo humilhado por nossas ignorâncias e burrices. Ele vai transfigurar-nos com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ele vai transfigurar você quando Ele vier. Por isso, não tenha medo de descer da montanha hoje. Não tenha medo de descer da montanha hoje e enfrentar a cruz que você vai enfrentar ainda hoje mesmo. Amanhã, no seu trabalho, na sua escola. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Não faça da religião uma fuga da realidade. Não faça da sua oração um pedido para Deus realizar o absurdo de tirar você do plano dele. Mas faça agora a sua oração. Essa semana que nós fomos tão marcados pelo pavor da violência. O que é quando cada um é educado a fazer valer a sua vontade? Eu estudei nessa escola, as coisas não ficaram do jeito que eu quero. Um dia eu volto nessa escola com arma e mato todo mundo que não fez para mim o que eu queria. É assim, crianças. Quem não é educado a frear seus impulsos, a ter limites, a renunciar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, faz a sua vontade, ainda que seja matar uma escola inteira. Faz a sua vontade. A violência que nós vimos essa semana é a expressão de uma sociedade cristã, lá na Nova Zelândia também. Uma sociedade cristã, mas um povo que vive uma religião, como lá em Suzano, um povo que vive uma religião em que eu quero um Deus que faça a minha vontade, uma escola que faça a minha vontade, todo mundo que se submeta ao que eu quero. Fique na montanha agora um pouco com Jesus, incline a sua cabeça. Crianças, vocês também. Para a brincadeira agora, vocês vão rezar, falar com o Papai do Céu, depois vocês brincam, a hora que terminar a missa, tá? Senta no colo do papai, da mamãe, submeta agora ao plano do Pai, fale com Ele, sobretudo, peça a Ele que o Pai te ensine a escutar Jesus. Que o Pai te ensine
a aceitar que Jesus é o Filho amado escolhido e que é a Jesus que nós devemos escutar. Peça isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, Crianças, vocês também, estenda as mãozinhas aqui para a cruz. meu Senhor e meu Fale para Jesus que você hoje quer descer da montanha e fazer lá embaixo, no trabalho, na família, na escola, no mundo, tudo o que Deus quer. Que você vai escutar Jesus e obedecer o comando de Jesus. Que o seu Deus não vai ser o estômago, o que é vergonhoso. Que você vai viver guiado pelo querer de Deus e não o querer do seu medo, do seu sono. Fale para Ele. Fale para Jesus qual é a cruz e quais são as situações que estão difíceis para você enfrentar. Peça para Ele te ajudar a descer da montanha hoje e não ter medo de tomar a sua cruz. Na família, no trabalho, na escola, no mundo. Fale para Ele. Dá-me uma Fé fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.